principal conceito que tem na aula 5 do texto do João são os limites laterais. São limites onde você aproxima o ponto ou só pela direita ou só pela esquerda. E tem um conceito muito importante ligado a eles nesse momento, que é o conceito de função contínua. Intuitivamente, funções contínuas são funções que se você desenhar no papel, né, você consegue desenhar elas sem tirar o traço do papel, sem fazer isso daqui, por exemplo, né? Então, esse trecho aqui, esse último trecho, tem uma descontinuidade aqui, né? Então, se eu quiser uma função contínua, eu não posso interromper o desenho, eu tenho que continuar com ela sem saltos, tá? Então, o que isso tem a ver com limite, tá? Então, os matemáticos pensaram assim, bom, o que é uma função contínua? Ela não pode ter buraco. Alguém poderia, por exemplo, pegar uma função desse tipo e imaginar que ela tem um buraco, né, de tal forma que se eu vier ou por um lado ou por outro, eu chego nesse ponto aqui. Mas, se eu olhar para o valor da função nesse ponto, ela não está aqui. Ela está em outro lugar, ela está aqui em cima. Digamos assim, é um ponto de descontinuidade da função, né? Então, a gente identifica descontinuidades fazendo exatamente essa pergunta. Se eu procurar no gráfico, se eu pegar qualquer ponto da função, né, e eu vier pegar um ponto aqui, pega qualquer um dos pontos, né, eu não sei onde está esse daqui, digamos que eu não saiba onde está. Eu faço o seguinte, eu pego um ponto x0, né, qualquer ponto x0 da função de referência, e aí eu me pergunto se, ao vir por aqui, que é o que a gente vai chamar de limite, é um limite lateral, vindo pela esquerda, tá? Então, digamos que esse ponto em azul seja um valor que eu vou chamar de B aqui. Ou vamos chamar de A, tá? Então, A é esse valor aqui. Então, eu me pergunto, se eu fizer um limite pela esquerda de x0, eu vou chegar no valor A, e eu me pergunto quanto que é o limite pela direita, chegando pela direita ao ponto x0, né? Então, é assim, se eu venho com valores de x pela direita de x0, é como se eu olhasse para o gráfico, para essa parte do gráfico que está para cá. E aí, eu vou me aproximando do ponto por aqui, né? Eu devo chegar ao valor A. Mesma coisa se eu vier pela esquerda, né? Se eu me aproximar do ponto x0 pela esquerda. Aí, eu também, seguindo o gráfico da função, eu também vou chegar no valor A, tá? Então, a gente faz isso, a gente introduz a seguinte notação, a gente fala que a gente tem um limite de x tendendo a x0 pela direita, esse daqui vem por aqui, ó, tá? Vem por valores maiores que x0. Então, a gente fala que esse daqui é o valor, tem um valor para f de x. Se eu, que no caso, se você olhar pelo gráfico aqui, pelo desenho, ele vai dar exatamente em cima do valor A, né? Ok? Então, se eu vier pelo gráfico, olhar no gráfico e calcular quanto seria esse valor vindo pela direita, então, esse lado aqui a gente chama então de x0 mais, né? O lado um pouquinho maior que x0. E se eu vier pela esquerda,
também. Então, se eu vier pela esquerda, seria assim. Limite de x tendendo a x0 pela esquerda, de f de x. Se eu vier por essa função, por aqui, eu vou chegar no valor a também. Tá? Aí o que a gente fala? Bom, se dos dois lados você chega no mesmo valor a, é porque se eu me aproximar do ponto x0, sem necessariamente olhar, ficar em cima do x0, né? A gente tem nesse pedaço aqui que o x, nenhum desses x aqui é igual ao x0, tá? Esses valores de x que vão aqui no limite são ou maiores ou menores, mas não igual a x0. E aí, então, isso quer dizer que se eu chego por um lado e chego pelo outro, o valor da função me diz, o valor olhando pelo gráfico, diz que esse ponto aqui deveria valer a, né? A função vai ser contínua se ele tiver um valor de x0, e na hora que eu calcular o valor de x0, ele der a. Tá? Por quê? Isso daqui vai proibir que o ponto fique aqui em cima. Se você tiver uma função que tem essa cara aqui, né, do jeito que eu desenhei, o único valor sensato para uma função contínua, para esse ponto aqui, é o valor a. Tá? Se não valer a, você fala, essa função não é contínua, ela é descontínua.